Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedir-lhe, embaixador, que nos fale um pouco sobre aquilo que lhe parece que está por trás e de onde vem esta pega, esta tensão, esta nova tensão, como se não houvesse tantas outras, ainda fosse preciso mais uma, entre o Irão e o Paquistão. Eu devo dizer que quando nós ali analisamos aqui, desde creio que há 3 anos, não é? Quer dizer, portanto, estamos a caminhar para o quarto ano, as, Exatamente. as questões internacionais, há assuntos sobre os quais nós somos bem informados e há assuntos para os quais nós acordamos. Procuramos enquadrá-los naquilo que é o nosso conhecimento das matérias, mas eu devo confessar que quando vi esta conflitualidade entre o Paquistão e o Irão, fiquei um pouco perplexo e tive que estudar o assunto, porque não conhecia as dificuldades que havia numa zona do Paquistão, numa zona do Irão, que é o seu sudeste, que faz fronteira com o Paquistão, e na qual nasce o Baluchistão, que é uma zona que tem tentações independentistas. O Baluchistão não está só no Paquistão, está no Afeganistão e está no Iraque também. E Parece o Kurdistão. parece o Realmente não é fácil seguir este tipo de coisa. É muito complicado. Eu devo confessar que sabia vagamente que havia ali uma zona conflitual chamada Baluchistão, mas não tinha a noção que ela, por exemplo, fosse tão poderosa ao ponto de que, ao que parece, estará envolvida naquele atentado mortífero que foi feito na comemoração da morte, na celebração a Soleimani, ao general iraniano, e que matou cento e tal pessoas. E aparentemente Exatamente. depois há as teorias da conspiração, que esse grupo está ligado aos israelitas, que é financiado por aqui e por acolá. Bom, nós não sabemos. O que sabemos é que estas fronteiras são todas porosas e as dimensões de natureza nacionalista regional são muito fortes ainda em algumas zonas. E o mal-estar relativamente aos governos centrais, no fundo, depois reflete a pulsão para um movimento nacionalista. Portanto, o Baluchistão tem esse objetivo. Funciona para o Irão, funcionou para o Irão por uma inesperada à nossa vista, revolta, e é uma tensão interna dentro do Irão, que é um país que vive, digamos, numa situação de acossamento internacional. O Irão é um país que vive acossado internacionalmente pela comunidade internacional. Vale a pena lembrar que as sanções que eu falei aqui no início, de que o Irão está a sofrer pela comunidade internacional, determinadas pelas Nações Unidas, foram determinadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isto é, por 5 membros permanentes que podiam vetá-las. 3, obviamente, não queriam vetá-las, pelo contrário, foram eles que as propuseram: os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Mas os outros dois, eventualmente, poderiam ter protegido o Irão e não protegeram a Rússia e a China. E, portanto, a Rússia e a China estiveram de acordo que o Irão estivesse sob pressão. Dir-se-á, foi noutra altura. Agora o Irão já interessa, por exemplo, à Rússia, numa certa cumplicidade em matéria de fornecimento de material. Mas, portanto, estamos aqui com um jogo de sombras que varia com o tempo. E, portanto, o Irão vive nesta pressão, vive numa tentativa de criar algumas pontes. Aliás, a China foi medianeira da ponte, e nós falamos aqui disso, da ponte com a Arábia Saudita. Estamos a falar, portanto, do líder xiita com o líder sunita, o Irão e a Arábia Saudita, para a resolução, ou para a tentativa de resolução da questão do Iémen. Mas nós reparamos agora que na questão do Iémen, dos Houthis, que eram apoiados pelo Irão, a Arábia Saudita desapareceu um bocadinho da cena. São os Estados Unidos quem avançou. O que também prova uma teoria que havia na altura de que no Iémen a Arábia Saudita era um proxy dos Estados Unidos, porque no fundo fazia a tarefa que os Estados Unidos não queriam fazer diretamente e que agora estão a fazer diretamente, tendo em conta que entretanto houve esse amaciamento da posição da Arábia Saudita. Nada é lógico no Médio Oriente. Nada é lógico do Médio Oriente. E portanto, nestas crises, nós temos sistematicamente, do outro lado, países que não era suposto estarem do outro lado, mas tem a ver com lógicas locais e que só o tempo nos ajuda a perceber. E, portanto, o Irão vive nesta situação grave, nesta relação com o Paquistão. O Paquistão, vale a pena dizê-lo, é um país que tem arma nuclear, é dos tais como Israel ou como a Índia, que não a declaram,
mas tem a arma nuclear, mas é um país também, nós temos que lembrar que ele funcionou para os Estados Unidos como uma espécie de retaguarda para toda a ação que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão. Claro. Por outro lado, a partir do momento em que os Estados Unidos saem do Afeganistão, de certa maneira, há algumas cumplicidades entre o Afeganistão e o Paquistão que vieram ao de cima. Cumplicidades essas que também depois foram rompidas por ações levadas a cabo pelos Talibã dentro do Paquistão. As coisas não são nunca muito claras nesta zona. O Paquistão, eu não creio que o Paquistão e o Irão entrem numa guerra. É uma guerra que não interessa ao Irão e que o Irão tenderá, não interessa ao Irão abrir mais uma frente depois das questões que tem com os Estados Unidos, com o mundo ocidental, com Israel, a sua posição na Síria, a sua posição junto do próprio Hamas, que é uma força sunita apoiada pelo Irão, que é uma força xiita, Xiita, exato. além das que tem da atividade no Hezbollah, e da sua ação no Iraque. É que nós não damos conta que os Estados Unidos, quando foram para o Iraque em 2003, ao desestabilizarem a situação no Iraque, acabaram por rebentar com Saddam Hussein, que era, no fundo, uma espécie de um travão à expansão xiita no Iraque. E agora, com a saída de Saddam Hussein e com a criação do caos, aí sim, criação total e completa do caos, que deu origem ao Estado Islâmico, que deu origem a um conjunto dramático de desregulação da região, os Estados Unidos deram espaço ao Irão para influenciar o Iraque e para ter uma grande influência hoje no Iraque. E os Estados Unidos estão hoje sobre uma coisa de que ninguém fala, António, que vale a pena lembrar, que é o seguinte: há uma declaração da semana passada do primeiro-ministro iraquiano dizendo aos Estados Unidos: saiam do Iraque. Saiam do Iraque, nós não queremos aqui que estejam tropas americanas do Iraque. Os Estados Unidos não saem. Exato. Os Estados Unidos entraram em 2003, foram saindo à medida que lhes apetecia, mas não saem definitivamente porque já perceberam que aquilo é uma guarda avançada que lhes permite uma ação na região. Pior ainda, ou digamos que de qualquer maneira, contra aquilo que estava previsto, Barack Obama tinha como finalidade, quando chegou à Casa Branca, sair do Iraque e poucos meses depois reforçou a posição norte-americana no Iraque. Começou pontualmente, como aliás também na Síria houve a manutenção de algumas bolsas. Aquilo que se chama, em termos estratégicos militares, exit strategy, as estratégias de saída, são sempre, às vezes, muito mais complicadas do que a estratégia de entrada. E os americanos pagam sempre um preço, porque é assim, nós condenamos os americanos por eles entrarem em determinados cenários e por entrarem inopinadamente em determinados cenários contra as leis internacionais, esquecendo resoluções do Conselho de Segurança. E depois também os condenamos porque saem. Porque a saída, por vezes, é mais gravosa do que a entrada. Exatamente. Porque a saída é o momento em que se deixou o caos instalado e esse caos vai sobrar para os outros. E os Exato. americanos são especialistas nisso. Embaixador, para uma resposta rápida, o Irão atacou o Baluchistão, o Paquistão ripostou, mas depois disso voltou tudo a acalmar. O que é que daqui pode resultar, embaixador? Parece-lhe que o Irão não quer desperdiçar tempo e armas em guerras desnecessárias para se contentar para se concentrar em qualquer outra coisa de mais importante? O Irão não tem nenhum conflito aberto com o Paquistão e tem uma fronteira estabilizada. E por isso mesmo a ideia de abrir uma frente com o Paquistão não tem qualquer sentido. O Irão sente-se atacado por forças do Baluchistão de dentro do Paquistão. Provavelmente o Paquistão também não controla todo o seu território em matéria político-militar. Ataca esse território, no fundo viola a soberania do Paquistão. O Paquistão faz uma resposta no território iraniano e acho que vamos ficar por ali. E acho que quer dizer, no fundo, o Baluchistão é uma espécie de um mexilhão que acaba por ter uma reação dos dois lados, porque também para o Paquistão não é agradável a ação não sei como é que são os habitantes do Baluchistão dentro do Irão. Claro. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continua a acompanhar-nos no podcast que podem encontrar nas redes sociais do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com 3 novos temas. Até lá, obrigado.